voltar para Caratinga. Vamos lá, gente, vamos voltar para Caratinga. Então, nós temos hoje uma federação, né, Ju? Que tá o PT, PV e PCdoB. O partidão. E essa federação tem um candidato a prefeito de Caratinga em 2024. Foram até 2 nomes que surgiram, porque o Pedro Leitão surgiu como pré-candidato do PV, e o João Lomeu também, nosso João Lomeu lá do sindicato, se colocou à disposição, né, João Lomeu do PT, se colocou à disposição como pré-candidato também, até numa possível coligação, se precisar de um vice, né, João Lomeu se manifestou interessado aí nessa coligação. Então nós estamos federados a nível nacional, nem todo o país vai ter essa federação, PT, PV e PCdoB. E que a gente também tem muita ligação com esses 2 partidos, né? Sim. Isso. E o Pedro é o candidato? Por enquanto ele é sim o pré-candidato. Pré-candidato. E o João Lomeu também. Então nós temos 2 pré-candidatos para ir compondo, para ir construindo aí durante esse ano até o finalzinho. Né? Mas o senhor veio lançar o livro, o senhor não veio tratar de política ou Não, também? vim tratar de política também. Também? Claro. Sempre Eu sou. Política 24 horas. Eu Ia começar pela política da boa vizinhança. eu sou um militante político, porque modéstia à parte, né? E a Juliana e as pessoas que me conhecem mais sabem disso. Eu faço política a partir de valores, de princípios. Eu defendo ideias, né? Agora nós estamos, por exemplo, lançando em Brasília, retomando a frente parlamentar em defesa da soberania nacional. Né? Assim, todas as minhas publicações, com exceção de um único livro, o primeiro, todos fazem referência ao Brasil. O Brasil é título de todas as minhas publicações. Sim, interessante. Então, a minha militância política tem esse caráter, né? E é claro que tem aqui a minha militância política também, partidária, eleitoral, né? Nosso vínculo aqui com essa querida vereadora, que é a Juliane, né? O Luciano é nosso coordenador político aqui na região. Então, nós viemos com atividades culturais, que também me mobilizam muito, no lançamento do nosso livro. Mas também viemos também para conversar com as pessoas, né? Trazer a nossa mensagem, né? Discutir os problemas locais, regionais e como que nós devemos vincular as questões locais de Caratinga, da região, com as grandes questões que nós estamos enfrentando em Minas Gerais e no Brasil. Né? Então nós estamos aqui realmente para tratar dessas questões. Por exemplo, aqui em Minas hoje tem várias questões para serem discutidas, né? A omissão do governo estadual em relação à educação, em relação também à saúde, à cultura, né? E outra questão muito importante que eu penso que nós devemos pautar é o que eles querem fazer com a CEMIG, privatizar a CEMIG. Eu me coloquei firmemente na luta contra a privatização da Eletrobras, porque a energia elétrica não é um bem de consumo, é um valor fundamental, é a luz que ilumina as nossas casas, as nossas cidades. Você não tem que escolher se você quer ou não, né? E a luz que ilumina os hospitais, os postos de saúde, as escolas, os espaços públicos, as áreas de segurança e tudo, né? Então eu penso, por exemplo, privatizar a CEMIG. Eu nasci na roça, no interior de Minas, em Bocaiúva. Passei os meus primeiros anos na roça. Lá na roça onde nós morávamos não tinha luz elétrica. Era lamparina. Lamparina e lampião. Né? Eu me esqueço de uma vez que eu fiz uma viagem de trabalho de avião, um avião viajando à noite por Minas Gerais, um avião viajava mais baixo, um avião menor. Eu fui vendo que Minas Gerais é um estado eletrificado. Luz elétrica por todo canto, que as cidadezinhas, zona rural, uma luzinha aqui, luz ali, apareceu cidade maior, iluminação mais ampla. Aí caiu minha ficha, gente, a CEMIG iluminou Minas Gerais. Agora vai privatizar isso? Depois tudo pronto. Você vai transformar a questão da energia elétrica, a luz que ilumina as nossas vidas, numa questão privada? Tá? Então, essas questões também é que trazem a gente aqui para discutir com as pessoas. É claro, também ouvir e acolher ideias, sugestões, como que a gente pode fazer o melhor do nosso mandato, né? Juliana, o que ele tem prestigiado Caratinga? Nossa, tem nos ajudado muito, né? Além da presença, né, junto com as lideranças, ele até trouxe a listinha, tem destinado há bem tempo, né, Patrus? Tem destinado emendas, antes mesmo de eu ser vereadora, ele já nos ajudava, sempre esteve conosco, desde o início, nos ajudando na área da educação, na área da saúde, destinando emendas, ajudando também na questão de alguma coisa que está agarrado lá no Ministério, ele sempre está disposto a ajudar em todas as áreas.
não mede esforços, né? Principalmente também na área de desenvolvimento social, com os projetos sociais, sobre água fresca, né? Então, o Patrus tem esse leque de nos ajudar em qualquer área que a gente precisar. E isso nos fortalece, nos ajuda muito, né? Vou dar os números aqui, viu, É claro que a gente pode fazer cada vez mais. Sim. Mas através das emendas parlamentares, eu quero deixar claro aqui também que eu não participo de orçamento secreto. Isso é muito bem colocado. Nós trabalhamos com emendas de uma forma ética, transparente, né? prestando contas, né? E sempre recursos destinados ao bem público. Isso. Então, de 2019 a 2023, nós destinamos R$1.480.000 de emendas aqui para Caratinga. E mais, além desses 1.480.000, mais 2 viaturas para a segurança pública. E estamos já também com outras propostas, outros projetos sendo encaminhados para que a gente possa continuar contribuindo através da Juliana, dos nossos interlocutores aqui na cidade, na região, para que a gente possa continuar contribuindo aqui para o desenvolvimento econômico, mas também o desenvolvimento social, cultural, ambiental da nossa querida Caratinga e da região. O senhor é votado em toda Minas Gerais. Citou questão de Guimarães Rosa, né? Minas são muitas, né? Como atender tantas demandas, ainda mais demandas diferentes? Uma região, digamos, mais desenvolvida, outra nem tanto. Como se faz? Não, eu tenho realmente uma história boa em Minas, né? Assim, mas também não sou tão assim, os votos não são tanto assim, né? Os votos são mais localizados, né? Então a gente, é claro, estamos abertos a dialogar com todas as cidades, todas as regiões de Minas. Minas Gerais perpassa o meu coração sempre, você sabe disso, né? Mas a gente trabalha mais diretamente, de uma forma ética, transparente, exatamente junto às cidades onde a gente tem interlocutoras, interlocutores, apoiadores próximos, e onde a gente sente que o trabalho da gente está realmente enraizado e se ampliando, né? Então a gente trabalha, por isso que Caratinga está entre as nossas cidades prioritárias. Sim, e durante a sua carreira política, até serve de conselho para a Juliane, né? O senhor já esteve no Executivo e no Legislativo. Onde o senhor acha que pode fazer mais? Olha, eu vou ser muito sincero nesse ponto. Você foi vereador de Belo Horizonte também? Fui vereador, prefeito, ministro, deputado. E como vereador eu fui o relator da lei orgânica. No Executivo, a gente pode fazer as coisas com mais eficácia, assim, sabe? Sim. Eu confesso. Executar. Por exemplo, na Prefeitura de Belo Horizonte, uma experiência inesquecível. Implantamos o orçamento participativo, as pessoas decidindo onde e como aplicar o dinheiro público. O orçamento participativo é a forma mais eficaz de você combater e eliminar a corrupção e o desperdício do dinheiro público. Porque são as pessoas que decidem, as pessoas ficam sabendo de onde vem e decidem para onde deve ir, considerando as suas prioridades e urgências, o dinheiro público. Priorizamos políticas sociais, implantamos em Belo Horizonte a Secretaria da Assistência Social, Secretaria de Segurança Alimentar, né? 12 novas escolas, 12 novos prédios escolares em 4 anos, dezenas de escolas reformadas, né? Criamos, aí no nosso texto sobre educação também, inovamos com métodos pedagógicos novos de educação em Belo Horizonte. Então, depois no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do governo do presidente Lula, que foi um tempo maior, né? Também levamos a segurança alimentar para o Brasil afora, implantamos o programa Bolsa Família. Você se sente realizado com o projeto Bolsa Família? Eu tenho alegria de ter realizado, mas eu acho que o programa Bolsa Família, como tudo na vida, pode e deve ser cada vez mais aperfeiçoado. Eu trabalho sempre nessa perspectiva. Eu tenho uma grande alegria, né, e devo muito ao presidente Lula, que foi um grande parceiro, né, nós não teríamos implantado o Bolsa Família em todos os municípios do Brasil, se não fosse o apoio efetivo do presidente. Então foi realmente uma experiência inesquecível, que me marcou muito. Mas nós tivemos agora, né, o governo passado desmontou o Bolsa Família, nós estamos retomando o programa Bolsa Família, e eu acho que cada vez mais o programa Bolsa Família deve integrar com outras políticas públicas. Ele já está integrado, nós integramos com a segurança alimentar, com as políticas públicas da assistência social, né, com os CRAS, com os centros de referência social. E, sobretudo, agora avançar nesse sentido que a Juliana colocou muito bem. O Bolsa Família trabalha com condicionalidades.
as famílias se comprometem a ter as crianças e adolescentes na escola e a ter os cuidados preventivos e curativos com a saúde. Então, acho que é muito importante também nós mobilizarmos as famílias. Mas eu acho que essa logística funciona. Pois não, funciona agora, nesse sentido, eu queria dizer, funciona em termos, mas eu penso que é um desafio para funcionar melhor e cada vez mais, que é as famílias pressionarem e o Estado responder, o Estado agindo de forma integral no plano municipal, estadual e nacional, a garantir que as famílias pobres tenham escola pública de boa qualidade próxima das suas casas, para que as suas crianças possam realmente cumprir a condicionalidade sem maiores sofrimentos. E a mesma coisa em relação à saúde, que as famílias possam cumprir as exigências com relação aos cuidados preventivos e curativos da saúde em espaços de saúde pública, postos de saúde, ambulâncias, hospitais, que estejam próximos das pessoas e das famílias. Então, eu vejo que o desafio agora é cada vez mais nós integrarmos o Bolsa Família com as demais políticas públicas. E aí entra também a questão da capacitação profissional, né, de preparar bem as crianças, os jovens, para um trabalho digno, decente, a questão da moradia, a integração das políticas públicas. Como o senhor avalia? Eu fico observando, quando a gente ouve as conversas das ruas, o Bolsa Família também, isso envolve um determinado segmento político. Tem seus detratores, você fica, mas tá vendo? Dá o dinheiro, a pessoa não... Que eu acho isso um contrassenso, uma coisa assim... isso vale lembrar que não é coisa só do Brasil, não. Vários países têm esse tipo... É tipo assim, ter que ensinar a pescar, peixe, né? Mas o que só acha desses detratores do Bolsa Família, digamos assim? Pois é, eu sempre lembro, né, gente, importante é isso. O legado da escravidão continua muito presente no Brasil. Os preconceitos raciais, mas também os preconceitos sociais. Os preconceitos contra os pobres, né? Porque a questão da escravidão no Brasil, que durou quase 400 anos, o ser humano considerado como coisa, né? Ele estava ligado também a uma estrutura social que continua ainda muito forte no Brasil. Primeiro, o latifúndio, né? A grande propriedade rural que se estendeu também às propriedades urbanas, a especulação imobiliária, né? Tanto que nós estamos atravessando o século XXI e não fizemos no Brasil a reforma agrária e a reforma urbana, no sentido de garantirmos o direito de propriedade, mas garantirmos também o princípio constitucional da função social da propriedade. E agora nós temos que falar também da função ambiental, né? Preservar as águas, as nascentes, os rios, né? Quer dizer, o direito de propriedade deve estar adequado às exigências também do bem-estar coletivo, né? Do bem comum. Então vem a escravidão, o latifúndio, o patriarcado, vamos traduzir claramente o machismo, portanto também refletindo sobre a questão das mulheres, né? O coronelismo, que é o mandonismo local, a ausência do Estado, aqui mando eu, né? Os chefes políticos que compram voto, manipulam, etc. Então esse legado da escravidão, com esse entorno altamente, né, concentrador de renda, de poder, ele continua bastante forte no Brasil ainda, sabe? E isso reflete muito essa questão social. Quando nós implantamos o programa Bolsa Família, eu enfrentei isso muito. Vai dar dinheiro para dar cachaça? Vai comprar cachaça com dinheiro? Nós tivemos a sabedoria também de colocar o Bolsa Família na mão das mulheres. Das mulheres, sim. E logo nós começamos a fazer pesquisa e foi ficando claro, né, que o principal objeto do dinheiro era alimentação, comida, né, que é o primeiro degrau da cidadania, condição primeira para o ser humano viver e ter acesso a outros dinheiro voltado para alimentação. Né? Depois, quando começou a sobrar um pouquinho mais de dinheiro, material escolar, caderno, livro, sabe assim, roupinha mais decente para as crianças ir à escola. E nós vivemos num país tão assim conservador, né, onde as classes dominantes, ainda marcadas pelo legado da escravidão, consideram que são dois mundos, né? Nós aqui e os pobres lá, né? Como se fossem seres diferentes. Eu me lembro que um jornalista, vou deixar claro aqui, um jornalista da Rede Globo, né? Quando saiu uma notícia de que um pobre, uma família do Bolsa Família, tinha comprado uma geladeira. Aí ele escreveu um artigo no Globo,
Bolsa Geladeira. Porque pobre não pode ter geladeira? Por incrível que pareça, velho, ele estava questionando exatamente isso, sabe? Não, é igual televisão, todo mundo compra televisão, então eles não podem ter televisão, Exatamente, essa visão preconceituosa. Sim. Aos pobres nada, né? Nada. O pobre pode ter. Aí nós estamos discutindo, não, gente, a geladeira é fundamental Tá, para garantir a sim. alimentação Pra dos conservar hoje. alimentos, conservar. Sabe? E é Sim. claro que nós queremos cada vez mais que as pessoas tenham melhores condições de vida. Sabe? Mas isso é para enfatizar, deixar claro esse preconceito que ainda é muito forte na sociedade brasileira, né, que vem da escravidão, tem a ver também com a relação com os povos indígenas no início da nossa história e que incide hoje ainda na questão das mulheres, na questão, continua incidindo na questão dos negros, mas incide muito também na questão dos pobres, dos excluídos. Então esse é o grande desafio. E nós conseguimos vencer isso, mostrando claramente que o Bolsa Família estava cumprindo as suas funções, o dinheiro chegando rigorosamente, religiosamente na mão das famílias, das mães de famílias, sendo aplicado corretamente. Começamos a integrar com outras políticas, depois deu o desmonte. E agora nós estamos retomando, né, com o governo do Lula. Espero que a gente abra novas avenidas e eu me possibilidades. recordo, eu só não sei quem brincou quando, assim, implementação do Bolsa Família, até o Eduardo Suplicy, usando a tribuna, e citou a questão dos Estados Unidos, pro Alasca, né, quando o incentivo que teve, o tipo de bolsa, né. Aí eu acho alguém do PT mesmo falou, ô Suplicy, mas pro Alasca só com muito dinheiro para ir para lá mesmo. A brincadeira com o Suplicy. Eu tenho o maior respeito pelo Suplicy, amizade pessoal, admiração, mas eu discordo um pouco dele. Já conversamos isso muito. Porque o Suplicy defende o auxílio, para todos. Para todos, né? Eu sempre digo, Suplicy, tem determinadas políticas públicas que devem ser para todos. O Estado deve abrir o mar, né? Educação, saúde, trabalho decente, moradia digna, como diz o Papa Francisco, né? Agora, um país que tem uma dívida social como o Brasil tem, nós temos, né? Legado à escravidão, um país com as desigualdades sociais que o Brasil tem, nós temos que dar uma atenção especial, pelo menos por um determinado período, para os pobres. Sim. Tem que ter uma atenção especial. Então, se você vai dividir um dinheiro para todo mundo, vão aumentar o benefício dos pobres. Verdade. E é claro que você vai melhorando o programa com o tempo também, inclusive elevando. Né? Eu não esqueço uma vez, por exemplo, que nós fizemos uma viagem, eu era ministro, fui convidado para uma viagem que eu fui a convite do governo da Áustria para conhecer lá e falar da nossa experiência aqui no Brasil. E lá nós ficamos sabendo, em vários países da Europa, primeiro naquele tempo, agora com essa onda direitista agora, mas naquela época a Áustria é o seguinte, eles estabeleceram uma família que ganhasse menos um certo valor, o Estado automaticamente aportava um recurso para recolocar aquele valor minimamente devido. Para garantir aquele valor. E aí o meu assessor que estava comigo ficou impressionado com o valor, acho bem representativo, né? E eles disseram para a gente, não, a gente não faz isso por caridade só não, a gente faz com o interesse público. Uma família que não está recebendo o necessário, ela corre o risco de se desconstituir. Criar as crianças, tirar as crianças, os jovens da escola, da educação. Então, tira até o talento das pessoas. Em situações de desemprego, tira as oportunidades. Os salários que não dão para necessidades básicas da família, o Estado aporta esses recursos para garantir o bem comum, o interesse do Estado. Então, essa questão está presente em vários outros países. Né? É o que nós estamos fazendo no Brasil. Sim.